que fica lá no Evangelho segundo escreveu Marcos. Você vai lá para o capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Versículo de número 35 ao 41. Ele vai falar sobre Jesus acalma a tempestade. Bem conhecido. E eu creio que Deus vai falar com alguém aqui nesta noite. Quem crê diz amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Procure na tua Bíblia, irmão. Espera um pouquinho. Tá bom? Para a gente lermos junto essa passagem tão importante que São Marcos deixa registrado no seu Evangelho. Amém, irmão? Amém. Todos acharam? Quem achou? Amém. 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 Então vamos ler com Jesus que diz assim. Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41 diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Repita comigo: temporal de vento. E subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E desesperando-nos, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que perecemos? Diga assim: não importa que morremos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Repita comigo, diga: grande bonança. O 40 e 41 diz assim: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E o 41, para encerrar, ele diz assim: E sentiram um grande temor, dizendo uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhes... Sempre dando glória a Deus. A igreja está ligada no céu. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Querido, nós estamos aqui também com a filha do nosso pastor, Damares, está ali, né? Junto com seu esposo. Deus abençoe vocês, tá bom? Eu louvo a Deus também quando vejo um casal ali de novo convertido, né? A Viviane e o nosso irmão, que sempre está falando comigo, tá bom, irmãos? A gente sempre está entrando em conversação, ele fala de Jesus, ele pede informação, e é um casal que Deus tem feito grandes milagres, mesmo nas provações, né, Viviane? Mesmo nas dores às vezes, né? Mas eu sei que Deus vai falar contigo nesta noite, tá bom? Fica ligado no céu. Também quem está ali é a mãe, né? Como é o nome da irmã? A senhora amigo de vermelho? A esposa do diácono, né? Alexandre, isso. Deus abençoe a senhora, viu, filha? Esses dias eu vi o nosso Alexandre, nosso diácono ali trabalhando, né? E eu louvo a Deus por ver a senhora aqui, viu? Intercedendo, orando e buscando a face do Senhor, tá bom, querido? Permaneça firme no Senhor e Deus fará grandes coisas, tá bom? Amém, irmãos? Amém. Glória. Didi. Queridos, ele já sabe o que é, louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, essa passagem qual nós lemos nesta noite, nesta tarde, ela vai falar de algo muito importante, porque é uma passagem qual nós podemos tirar deste versículo, desse capítulo, vários esboço de superação, esboço de, podemos dizer, de medo que pode ser superado pela presença de Jesus e outras coisas a mais, tá bom? E o que nós vemos, um dos episódios mais famosos da palavra de Deus, da vida
vida de Jesus enquanto estava em seu ministério aqui na terra. E essa passagem ele vai tratar sobre ele acalmar a tempestade. E nessa história, querido, podemos aprender muitas esse ensinamento da parte de Deus. Mas hoje a gente tem que prestar atenção e focar em umas palavras, em algumas palavras que nós temos esse sentimento em nossas vidas. E uma delas é a fé, o qual podemos, através dela, enfrentar tempestades sobre as nossas vidas. Quando nós temos fé, querido, que Deus ele pode fazer um milagre, um prodígio maior na tua vida, essa fé ela pode se transformar em realidade. Quando você não tem fé, aí sim, o inimigo se levanta sobre as nossas vidas, o inimigo faz algo terrível quando você não acredita, quando você não tem fé que Jesus pode fazer um milagre na tua vida. Aqui nesta igreja, nós temos o nosso pastor que é sábio com relação à teologia, com relação à profundidade nos estudos bíblicos. E nós estamos tendo aulas importantes sobre o Apocalipse. Eu estava comentando com meu amigo Tiago, com meu irmão Tiago, que como eu e muitos de vocês temos um pouco receio e medo no livro de Apocalipse, né? Porque ela vem revelar algo tão importante para a humanidade. Mas também eu tenho a consciência que o livro de Apocalipse, para mim e para você que somos crentes, não é para ter medo nenhum, irmão. Você só tem que ter medo se você tiver em pecado. Se você estiver andando errado, aí sim você tem que ter medo do livro de Apocalipse, porque o que ele vai tratar com o ímpio, vai tratar com o crente sem vergonha. Mas se você anda na santidade, se você anda fazendo a coisa certa, se você está sendo obediente ao Senhor, se você se desvia do mal e busca a santidade, a santificação, pode ter certeza que vai vir tudo aquilo que está escrito ali, mas você estará no céu gozando da alegria do Senhor. Agora eu quero identificar quando você quer no céu. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu tenho um objetivo hoje, nesta noite. E esse meu objetivo é de trazer a ministração da Santa Palavra do Senhor para você. Onde todos nós passamos a enfrentar com naturalidade tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida, tudo aquilo que vem afrontando a nossa vida. Essa passagem, queridos, ela vai nos mostrar que o crente ele passa por tribulações, que o crente ele passa por momentos difíceis. Mas quando você é maduro, quando você tem Jesus sobre a ponta do barco, quando você busca essa naturalidade de agir e de tratar aquilo que se levanta na sua vida, querido, pode ter certeza que você vai passar pela tempestade tranquilo e calmo. Eu tenho passado isso para os nossos jovens. Vira e mexe, um dos jovens fala comigo, veio falar comigo, dizendo que está passando por algum problema familiar, ou que brigou com tal, ou que teve um problema aqui, um problema ali. E eu tenho passado isso para eles, que quando você coloca Jesus no barco, quando você tem fé que Ele pode resolver o seu problema, que pode se levantar da tempestade que for na sua vida, você pode ter a certeza que Jesus, com sua voz poderosa, com sua voz soberana, vai acalmar o mar e dizer que você é mais que vencedor. Diga assim, diga eu sou mais que vencedor. Tem glória? Aleluia. E o tema que eu quero trazer para essa noite é simples, é sucinto, é direto para você. O tema que eu quero trazer é como enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Como agir, como tratar, como agir quando faltar comida em casa, o cuscuz, a coleção de cuscuz em casa, quando faltar, como é que você vai fazer? Quando você tem que pegar a carrocinha, né, meu auxiliar, para ter que catar a latinha para poder comprar comida de casa. Quando você olhar para a esquerda, a direita, não tem nada para comer, e tem que ir lá na feira da irmã Jô e catar umas migalhas ou pedir algo a ela. E aí, como é que você vai agir? Quando você for tomado por uma doença e tem que passar pela faca. Quando chegar alguém para você e dizer assim, você está demitido. E aí? Como é que você vai agir? Você vai agir como um menino, se desesperando, murmurando e deixando o inimigo entrar na sua vida? Ou você vai agir com maturidade da parte de Deus? E agora,
dentro dessa palavra, nós vamos desmiuçar aquilo que Deus quer falar contigo nesta noite. Nós vamos entrar nessa história, versículo por versículo, e Deus vai te mostrar o quanto é importante colocar Ele no teu barquinho. Porque o barquinho da gente é tão pequenininho, né? Qualquer coisinha quer afundar. Quando a gente está num barquinho pequeno, batendo em alguma coisa, ai meu Deus, eu vou morrer. Mas esse barquinho pode se tornar um barcão. Porque quando Jesus está, a polpa fica firme, o casco é de ferro e ninguém pode derrubar, porque Jesus está no barco. Oh, glória! Marcos, no capítulo de número 4, versículo 33, Jesus chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem do rio. Sabe o que eu vejo nesse versículo aqui, amada igreja? Chamado. Eu vejo chamado. Você um dia foi chamado por Jesus, sim ou não? Um dia Jesus olhou para você e disse: vem, me segue. Um dia Jesus olhou para André e disse: André, entra aqui nesse barquinho que a gente vai atravessar o mar. Um dia, lá no hospital, Jesus me chamou. Um dia, lá no teu emprego, Jesus te chamou. Um dia, na tua escola, Jesus te chamou. Não sei como foi o teu chamado, mas Jesus te chamou. E naquele exato momento, Jesus estava ali e viu os seus discípulos e disse: vamos atravessar de um lado para o outro. Dali já começou o chamado. Os discípulos, montando sobre aquele barco, só fizeram o quê? Obedecer a quem? A Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 33, ele vai dizer que, conforme o relato do Evangelho de Mateus, confirmando, os discípulos seguiram a quem? Jesus. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 23. E quando aqueles homens entraram no barco, ora, eles seguiram a Jesus. Eles sabiam que com Jesus teriam um desafio. Eles sabiam que com Jesus precisaria averiguar das coisas terrenas, das coisas do mundo. Eles sabiam que se eles entrassem naquele barquinho ali, eles tinham que deixar tudo aquilo que tinha sobre a sua vida. Ora, aqueles homens conheciam o mar. Eles sabiam que iria se levantar porque o tempo não estava bom. Eles já tinham conhecimento daquilo tudo ali. Mas eles acharam e viram graça sobre Jesus e disseram: eu vou seguir a esse Jesus. Não foi assim com você? Você, para seguir Jesus, você não teve que averiguar de tantas coisas, não é assim? Você teve que deixar tantas coisas do mundo que você gostava, carnalmente falando, aquilo que agradava a tua carne, não o teu espírito, e você às vezes deixou aquilo ali, abandonou aquilo ali para seguir a Jesus, e veio as críticas, sim ou não? Veio os olhares diferentes para você, sim ou não? As pessoas começaram a olhar para você e criticando: olha, se converteu, agora quer ser santinho, sim ou não? Quem está tendo afronta aqui no trabalho? Só porque aceitou Jesus como legítimo único salvador de sua vida. Quem na faculdade agora não está tendo afronta dos amigos que é descrente, que ali é uma mina de homossexualismo, uma mina de lesbianas, uma mina de palavreados terríveis, sim ou não? Mas você escolheu entrar no barco com Jesus, querido. E se essa tempestade de críticas se levantaram contra você, você tem que confiar, ter fé que Jesus ele pode acalmar tudo isso que você está passando. Aleluia. Ora, se levantou ali agora um grande temporal. E esse temporal é registrado na Bíblia não como um temporal comum, viu? É um temporal de ventos e ondas gigantes. O fato, querido, de seguirmos a Jesus não nos isenta, entenda, de enfrentarmos as tempestades da vida. Não fique pensando que se você aceitou a Jesus, as coisas vão ficar bonitinhas, não vai não.
tempestade terrível. Mas aquele exato momento é marcado em Marcos capítulo 4, versículo 40, que Jesus, ao momento que se levanta a tempestade, aqueles que já conheciam a região, que já tinham experiência, vai interpelar a Jesus, e eles são o quê? Repreendidos pelo Mestre. Então Jesus, no capítulo 4, versículo 40, ele vai dizer: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Deixa eu dizer aqui, vou contextualizar agora. Quando a gente começa a passar por problema, quando a gente começa a passar por tribulações nas nossas vidas, a gente começa a reclamar sim ou não, porque nós somos humanos. E muitas das vezes, entendo o que o presbítero vai falar, a tempestade se levantou, a gente não consegue resolver, Eric, aquele problema que se levantou sobre as nossas vidas, sim ou não, a gente corre para quem? Para Jesus. E muitas das vezes Jesus já não está em posição de vencer aquela tempestade. Através do quê? Da fé. Da fé que Ele pode resolver. Da fé que Ele pode estender a mão para você, Camila. Da sua fé que Ele pode fazer aquilo que está difícil se tornar tranquilo. Eu lembro daquela passagem lá. Moisés estava lá com o povo. Moisés já tinha chegado no limite, de frente ao problema. Qual era o problema? O mar. Deus já tinha feito milagres e prodígios ao povo de Israel. Mas o líder, que é líder, estava na frente do problema e foi fazer o quê? Pedir informação a Deus. Epa, Deus já te deu a alma, rapaz. Deus já confessa a você que a sua fé pode remover as montanhas. Então, se você tem fé, não reclame com Deus, não, bote em prática. Coloque a sua fé em prática. Aí lá vai Moisés, que é um menino, se afasta do povo e vai orar, falar com Deus. E agora? Aí Deus olha para aquele homem e diz: fala para esse povo, diz para esse povo que marche. Tu não tem um cajado na mão, rapaz. Tu não tem o poder, o meu poder sobre as tuas mãos. Eu já mandei você fazer isso, menino. Vai aí na frente e toca o mar. Ele vai abrir, o povo vai passar em pé enxuto. Deus já te deu as suas armas para você. Para você vencer, para você passar, para a tempestade se acalmar na sua vida. Mas você precisa ter maturidade como crente. Você precisa ter maturidade. Os discípulos, eles começaram a reagir da forma, porque eles tinham um conhecimento inconsistente sobre Jesus. Eles não tinham um conhecimento consistente sobre Jesus. Inconsistente, entenda, ao oposto do consistente. Inconsistente é quando você não tem uma confiança naquela pessoa. É que você, a sua base está fraca quando você deposita algo naquela pessoa. E aquela pessoa ali naquele exato momento era Jesus. E quando o povo começou a olhar para Jesus, aqueles que estavam dentro do barco, os discípulos de Jesus, eles olharam para Jesus como inconsistente. Será que ele pode fazer? Olha para mim. Você pode fazer essa pergunta agora, dentro do seu coração. Será que Jesus pode fazer isso? Você já se indagou nisso? Será que Jesus pode fazer isso para mim? Quando você passa por algum problema, será que Jesus pode resolver isso? Eu já me perguntei. Porque você, querido, ainda está dentro do seu coração a inconsistência do poder de Cristo na tua vida. Você está inconsistente do que Jesus pode fazer na tua vida, na tua família, na tua doença,
mas nesta noite que nós possamos ser consistentes naquilo que Jesus pode fazer na minha e na tua vida. E aqueles homens se sabem consistentes com Jesus. Aí em Marcos, no capítulo 4 e no versículo 41, eles vão dizer: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns dos outros: quem é este que até o